são 800 anos. Hoje a gente conta isso rapidamente, isso tem 1 trilhão de histórias, 1 trilhão de movimentos, mudanças sociais fundamentais, né? E entre as mudanças bravas que vão existir aí, 2 pelo menos são fundamentais. Primeiro, o aparecimento do cristianismo, que mostra a história ocidental no antes e no depois. Isso é indiscutível, não tem como a gente não trabalhar o cristianismo, a história antes e depois de Cristo. E segundo, a destruição nesse mesmo século, a destruição do Império Romano do Ocidente. Observe que a destruição do Império Romano é por aí, em 300 e pouco, né? E o do Oriente, lá em Constantinopla, já ali no século XIV, XV, por ali, né? 1400 e pouco, ele vai ser deste tipo. Observem bem como só estudo. Eu não posso trabalhar essa questão sem essas 2 coisas, porque, se, olha só, daqui para cá há uma ruptura de fato, na forma de conhecer. Daqui para cá vai haver outra ruptura monstruosa, porque a partir daqui, vamos pegar aqui agora vamos pegar o século XIV, aqui, tá? Daqui, portanto, isso aqui vai nascendo aqui. Olha, eu estou colocando o nascimento aqui no começo para dar a ideia de que as coisas não nasceram ali. Elas vêm se desenvolvendo, tá? E aqui, essa episteme, ela vai se tornar teológica. Ou seja, vai haver uma cristianização do conhecimento. Uma cristianização do conhecimento. Toda a explicação básica da teoria do conhecimento de Platão e de Aristóteles, elas vão ser aqui cristianizada por Agostinho, e aqui no século XII, por São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho vai cristianizar Platão e o Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles. O que significa isso? Primeiro, aquelas causas, a causa encausada do Aristóteles, Santo Agostinho vai identificar ali Deus. Veja bem, a ideia pura do Platão, que possibilita todo o conhecimento humano, de fato, Agostinho vai identificar ali Deus. Veja bem. Então, essas ideias, essas teorias, que aqui não eram vinculadas a um determinado Deus, a partir do cristianismo, elas passam a ser vinculadas, em última instância, à ideia da criação humana. A ideia da criação humana, porque Deus não cria só todas as coisas, assim, cria todas as coisas, cria inclusive o ser humano. Gente, aqui existe um nó complicadíssimo que até hoje não é desmontado, mas é importante que vocês, no nível em que vocês se encontram, vocês entendam. Né? Porque a grande maioria dos textos hoje, que eu vou dizer assim, que são textos fracos, são textos que não buscam fundamentar as suas ideias com uma fundação epistemológica. É como se nada antes nesse país houvesse, senão que não tenha origem na epistemologia, que não tenha origem no conhecimento ocidental. Que se pega, então, a partir de um determinado momento da história, você pega a partir daquilo ali, e aquilo ali, pronto, o restante não interessa. E nós, no nível, volto a dizer, no nível que nós nos encontramos, nós não podemos esquecer disso. Porque, do contrário, nós estaremos sendo manipulados. Né? Nos altos níveis, para vocês terem uma ideia, as coisas são... Eu vou depois, quero que vocês me lembrem isso.
por exemplo, como é que anda a discussão com alto nível da igreja? Por exemplo, que é uma coisa que a gente pode tomar agora, assim, no final desta aula de hoje, para mostrar como é que se entende isso num outro nível, que não é um nível de quem frequenta a igreja, mas um nível de quem estuda e estuda em alto nível, que é uma outra coisa, e perfeitamente compreensível, né? Dentro de cada realidade dessa que existe hoje, falo da ciência e falo da igreja. Então aqui, essa proposta de conhecimento vinculante a Deus faz com que, por determinação, o homem tenha todas as suas capacidades cognitivas e sensíveis e de conhecimento determinadas pelo Deus cristão. E isso vai vigir, bom, vocês sabem que isso vige até hoje, tá? Mas até aqui ela é determinante, não havia saída. Né? Não havia saída. Isso é, na verdade, a vida e a história. Tá? Até porque a igreja vai ter uma ordem religiosa que ela vai cuidar só da preservação do conhecimento. Eu convidaria vocês, embora o filme seja muito longo, mas é um filme maravilhoso, no final de semana assistir ao Nome da Rosa. Eu acho que é um filme assim que mostra todos os meandros daquele final de Idade Média, né? Da lógica aristotélica, do tipo de conhecimento que a gente chama de nominalismo, né? Da escolástica, na forma como se havia a discussão, mas é um negócio legal. E entender por que exatamente naquele momento, os padres da igreja falavam latim, e quando você era noviço, no caso do Adson, não entendia o que o povo falava. Ele mantém uma relação sexual com o que ele vai chamar de negócio, sem se comunicar, porque ele não entende. É como hoje você chegar numa sociedade e não entender o que a pessoa está ligando, etc, etc, etc. É um negócio muito legal, porque se vê ali uma transição de um momento determinante da história humana, que é a superação do latim e o surgimento das línguas chamadas modernas, né? Que para eles, naquele momento, eram chamados de línguas vulgares. Ou seja, vulgar é coisa do povo. Né? Nesse sentido, é coisa do povo. Tá? Quer dizer, são momentos maravilhosos em que a gente pode exatamente entender essa questão da epistemologia, a forma de explicar o mundo pelo conhecimento de então. Aqui, esse movimento aqui, ele nasce com uma coisa chamada renascimento. E aí, gente, eu preciso de algumas coisas interessantes. A gente lê os livros, e vocês sabem que os livros, todos, eles puxam para cá ou puxam para lá. Teoria social é assim. Tá? E é preciso entender que até muito recentemente nós não tínhamos grandes discussões intelectuais no Brasil. Observe que a pós-graduação de estrito sensu, ela vai ser efetivamente organizada no Brasil a partir de 68. Então nós temos 50 anos, nós temos, né, 70 anos de discussão e que você vai iniciando, etc, etc, etc. A maioria desses livros, principalmente de filosofia, eles vinham todo por uma interpretação religiosa, porque era a igreja ainda no Brasil que dominava efetivamente a questão do conhecimento e principalmente de filosofia. Né? Então, tem trocentos livros de filosofia, de metodologia. Não sei se eu falei para vocês que eu deixei 99% dos meus livros numa parada de ônibus lá da universidade. Lá daqui a lá tem alguma coisa que serve para o estudante de graduação, está ótimo para ele, para mim já não serve mais. Então a gente está passando já pelo menos há uns 10, 15 anos no Brasil, que está reformulando a leitura, a explicação filosófica, a explicação científica, os métodos, a forma como as teorias se relacionam com os métodos, e é isso que nós estamos fazendo, inclusive, aqui hoje. Né? Daí porque o Márcio estava aqui desde o começo, né? Na elaboração disso tudo, daí porque penso eu que colocaram epistemologia logo no início, que é para poder dar a gente entender da sustentação do conhecimento em suas mais diversas formas hoje. Pois bem, mas renascimento aqui,
Quem é que tenta me dizer o que seria renascimento aí em 3 palavras? Renascimento de quê? Da cultura greco-romana que não dependia de um Deus. Olha, nenhum religioso vai dizer isso para vocês. Nenhum religioso vai dizer isso para vocês. Porque, olha, eu vou dizer que todo mundo faz festa pelo Renascimento, porque é um movimento cultural, artístico, literário, filosófico, não sei o que lá. Chega aí. Sim, mas e daí? Por que muita gente foi para a fogueira por causa do Renascimento? Por que aquelas mulheres lá do nome da Rosa foram para parar na fogueira? Por que muitos tiveram que pedir penitência e desdizer o que sabiam, como Leonardo da Vinci, e outros, Thomas Moros, e tantos outros que tiveram que dizer, olha, não, calma aí, eu não falei isso não, já estou tirando aqui, olha, inclusive o Descartes, que a gente vai já ver, sabe? Olha, aguenta aí, não publica, porque o negócio aqui está feio. Se não tivesse exatamente isso, o Renascimento é, acima de tudo, a retomada do conhecimento pelo ser humano, sem depender das determinações divinas, na forma como era divulgada pela Igreja Católica.